Hoje a gente vai falar de um mix de óleos essenciais, que é o Pastens. Não tá dando pra arroz, não. Pastens é um mix. Ah, você tá melhor, já. É um mix de óleos essenciais da terra, que já vem em embalagem roll-on. E é interessante a gente falar que, apesar dele ser um roll-on, né, ele não está diluído em óleo de coco. Ele não tem aquela abinha aqui falando touch. Só quando tem escrito touch ou são os óleos do Kit Kids é que eles estão diluídos em óleo de coco. Então, quem desejar pode fazer a diluição do Perstense, sim. Eu particularmente não faço, porque quando eu uso ele é para dores assim bem severas, então eu gosto dele mais concentrado. Mas nada impede que você dilua o seu. Até para você ter uma absorção, que é o que a gente fala aqui toda semana, uma absorção cutânea mais profunda, ter o prolongamento aí dos benefícios terapêuticos no seu organismo, porque o óleo vai volatilizar mais devagar, uma vez que ele está envolto do óleo vegetal. Então, o óleo vegetal vai segurar essas moléculas aromáticas do óleo essencial ali envolvido e vai fazer com que ele volatilize mais devagar. E quando a gente pensar no Perstence, você já pensa assim, promover equilíbrio no sentido de diminuir a dor, porque ele está retirando uma tensão. Então, past tense, tensão do passado, literalmente deixar essa tensão, essa dor aí no passado e partir para um novo momento de alívio, de equilíbrio, até para você fazer o que você precisa fazer naquele dia e que muitas vezes as dores, as tensões estão impedindo. O mix, ele é composto de wintergreen, que é aquele mesmo wintergreen rosinha que a gente tem isolado, lavanda, hortelã-pimenta, que é o peppermint, o olíbano, que é o frankincense, a semente de coentro, manjerona, camomila romana, manjericão e alecrim. Ele é um óleo que é refrescante, é mentolado e é herbal, devido ali à mistura dos óleos essenciais que o compõem. Então, por isso, ele tem esse aroma que, para mim, predomina o coentro. Eu sinto muito coentro, eu sinto muito o alecrim nele, mais as ervas mesmo. Ele vai ajudar a equilibrar, então, essas emoções, vai trazer relaxamento, e vem na embalagem de 10 ml, já com o roll-on que a gente já pode usar, principalmente nos pontos de tensão. Nuca, têmporas, testa. Ele não é um óleo que a gente precisa tomar cuidado com o sol, ele não mancha a pele, caso você esteja com ele na sua pele e se exponha ao sol, então pode ficar bem tranquilo. Pensando nos benefícios físicos que ele atua, ele vai ser um óleo essencial ou mistura de óleos essenciais, né? Que vai dar suporte para as dores de cabeça, para as enxaquecas, para as dores musculares, principalmente nessa região, né? Que a gente geralmente tensiona mais. Ombros, pescoço. E como ele já está na embalagem roll-on, a forma de uso, você não precisa nem de pensar, é aplicar. Teve dor de cabeça, teve enxaqueca, passa ali naqueles pontos de dor. Às vezes as pessoas têm dor de cabeça bem na cabeça mesmo, onde está o cabelo. Pode passar ele na região, não tem problema nenhum. Abre, né, o cabelo assim para passar, para que ele absorva melhor na pele, não fica tanto no fio. E use à medida que você for necessitando. E, se precisar, você reaplica ele num intervalo de tempo, mas não se prenda a pensar, já passei uma vez hoje, não posso passar outra, ou já passei, tem 2 horas que eu passei, tem que esperar mais X horas. Não, os óleos essenciais, eles não vão te trazer ali uma necessidade de uso constante. Quanto mais a gente usa, menos a gente vai precisando de usar.
porque o organismo vai se equilibrando, vai entrando numa homeostase e vai dando suporte para aquilo que ele realmente precisa. Nas dores musculares, da mesma forma. Braço, perna. Eu, particularmente, foi um dos primeiros óleos que eu usei para as dores da hérnia de disco. Nessa região da lombosacra, que são as hérnias, eu ficava muito tensa nessa região. Porque quando você já sentiu aquela dor, você fica com aquela lembrança, né? Até uma dor de trauma, mas o trauma, assim, de você lembrar que você sentiu dor e que pode doer mais. Então, você acaba tensionando essa região para que aquela região fique, entre aspas, protegida e você acaba movimentando menos. Então, gera tensão em cima, embaixo, ao lado de outras partes, tentando compensar aquele equilíbrio, principalmente da coluna. E ele foi um óleo que eu usei muito no início, quando eu não tinha outros óleos, para esse caso. Hoje não é a minha primeira opção, mas é um óleo que eu tenho sempre, uso muito mais para dor de cabeça, para tensão. Na época aí que eu tive Covid, que eu tinha muita dor de cabeça, ele foi meu óleo preferido para dor de cabeça. Não foi o Peppermint, foi o Prestance. E aí eu usava, né, na época da hérnia, das dores maiores, passava na coluna, colocava um pouquinho de uma bolsa de água quente até para potencializar ali a ação dos olhos e repassava da maneira que fosse necessário. Não era tão constante, porque a ação dele realmente é prolongada. Você também pode usar ali para inchaços, cólicas, dependendo do que você tenha, né, dos óleos do seu arsenal aromaterapêutico que você tenha. É um óleo, sim, que vai ajudar nas cólicas, porque lembra os componentes dele. Ele tem hortelã-pimenta, ele tem lavanda, olíbano, manjerona. Manjerona é um antiespasmódico maravilhoso. Então, ele vai acalmar esse músculo, porque a cólica menstrual, né, é o útero ali tentando expelir o sangue. Então, o útero é um músculo, um grande músculo. Então, ele vai ter essa ação também. Para quem aproveitou muito ali um dia anterior e acordou no dia seguinte com aquela ressaca de bebida, ele também vai ser um óleo que vai aliviar, principalmente aquele mal-estar, dor de cabeça, aquele corpo que não está entendendo muito bem o que está acontecendo. Tem óleos ali aterradores, tem óleos que vão ajudar também o corpo a reequilibrar, então ele vai ajudar nesse momento. Para as mulheres que estão passando por uma transição hormonal, que estão entrando na menopausa, estão com ondas de calor, precisam resfriar esse corpo, esse também é um óleo que vai ajudar. Nesse caso, use na coluna, na sola dos pés, e vai sentindo ali os benefícios e vai adequando as formas de uso, mais ou menos de acordo com o seu dia. No caso da menopausa, eu não vou indicar que você use só ele. Ele vai ser para esse caso, das ondas de calor, do resfriamento. Mas atuar ali na causa, que é o desequilíbrio hormonal, porque o corpo está passando por uma transição, você vai usar um gerânio, um claricalme, um claricege, e aí você também vai ter uma consequência da melhora dessas ondas de calor. Então, não é só usar para o sintoma, é usar também para aquele fator precursor daquele sintoma. Assim como nas dores musculares, a gente pode ter alguma contusão, algum rompimento de ligamento, dependendo da atividade, ou se for um acidente, ele também vai ser um óleo para usar. Aquele entorno, né, do local que está com o machucado. Vai ajudar também naqueles hematomas. Ele tem o olíbano, que ajuda demais, a lavanda, que ajuda demais a diminuir aquele e o wintergreen também, aquele arroxeado, aquele azulado das contusões. Nessas contusões, nessas dores musculares, a gente pode também citar as alterações autoimunes,
Então, quem tem artrite reumatoide, fibromialgia, todas essas desordens do organismo, elas também podem ter suporte no PET Stents, como forma de alívio, de conforto. E quem sofre com o apertamento dentário, o bruxismo, que nem sempre é só à noite, ele pode acontecer durante o dia, quando a pessoa percebe, ela já está com muita tensão. E aí é uma tensão de. Porque o que acontece? Ali a gente tem um encaixe, né? Da mandíbula na maxila. E aí, essa tensão, ela pode desencadear outras tensões. Aí vai levar a dor de cabeça, vai levar a uma dor no ombro, porque o nosso corpo é feito desses encaixes, né? Dessas articulações. Então, atuando no ponto de dor, nessa região das têmporas, onde está a ATM, você também vai trazer esse alívio, consequentemente vai evitar com que você tensione mais a sua cabeça, os ombros, toda essa região de cintura escapular aqui. E da mesma forma, só aplicando nos pontos de dores e repassa na medida que for necessário. Aquelas pessoas também que estão com excesso de trabalho, que ficam muito no computador, ou dependendo da atividade, né, uma atividade, vamos supor, uma cozinheira que fica ali muito tempo picando os legumes, picando os alimentos, ela também vai ter uma tensão de trabalhar muito essa região, que geralmente aqui a gente tensiona primeiro, a gente tende a ficar mais rígido, né? Então, ele vai ser um óleo para a gente usar nesses momentos. E, aliviando essas tensões, consequentemente, também a gente vai ter um sono melhor. Vai ter um sono que descansa mais, porque esses músculos estão relaxados. Então, não dá para a gente pensar no corpo de forma isolada. A gente cuida de uma parte e vai tendo efeito em vários outros momentos, né? A gente cuida de um sistema, vamos por aqui, o muscular, mas a gente vai ter benefício até no metabolismo, porque você vai dormir melhor, consequentemente, o seu metabolismo também vai funcionar melhor. Então, é isso, já que você coloca para a gente os benefícios emocionais do PES, por favor. Boa noite, gente. Eu vou falar um pouco mais devagar, porque a minha internet está cortando. Então, se cortar, dá para entender, tá? Qualquer coisa vocês me avisam, tá? Então, olha lá, os benefícios emocionais do Pestens. Pestens é o óleo essencial do alívio. A Lilian veio falando de todas as questões de tensão e dor que ele ajuda. Então, ele vai ser emocionalmente o óleo essencial do alívio. E ele tem óleos muito poderosos na composição dele. Tão poderosos que as três palavras que a gente usa para ele são verbos. É o aliviar, o renovar e o despertar. Quando a gente fala do Pestitense, a gente está falando de um mix de óleos essenciais que no aspecto físico ele vai normalmente aliviar as dores de cabeça e que nos aspectos emocionais ele ajuda o indivíduo a liberar as tensões emocionais e os sentimentos de estresse que vão contribuir para esse desconforto. Então, lembra que tudo relacionado à tensão, past tense, a Lilian já deu a definição, a tensão que fica no passado. Então, todos esses desconfortos que ela traz, emocionalmente, também ficam no passado. Porque, às vezes, é o emocional causando essa tensão, ou é uma tensão física que vai também estar atrapalhando o emocional. Então, essa sinergia, ela é uma sinergia muito poderosa para ensinar o corpo, que através dos óleos essenciais, dessa combinação, vai ensinar o corpo a relaxar, a acalmar, a liberar os medos e as tensões que acabam gerando as dores pelo corpo. E, contraponto, como eu já falei, ajudar o corpo a eliminar as tensões e assim não abalar o emocional também. Ao liberar essas tensões, depois de um dia de trabalho exaustivo, ele vai trazer mais equilíbrio, ele vai de estresse, porque você pode ver
que quando você está assim, com aquele momento de estresse, aquele sentimento de ansiedade, você fica lá todo travado, né? É normal a gente, essa região sempre é a que vem, ou a mandíbula, o apertamento durante o dia que a gente tem, eu pelo menos tenho percebido muito que tenho feito. Então ele vai ajudando a liberar todas essas condições que levam a gente a depois sentir as dores de tensões, tá? Ele vai também aliviar os desconfortos físicos e os desconfortos emocionais promovidos pelos sentimentos de angústia, tá? Ele ajuda a ter sentimentos de apreciação, ele traz o equilíbrio e ele lembra que apesar de todas as provações que a gente passa durante o dia, durante a semana, a gente tem muito a agradecer e coisas muito boas acontecem à nossa volta. A gente só tem que parar para ver, não focar só nas coisas ruins, tá? E como todo mix, a gente vai falar, eu falo um pouquinho individualmente de cada óleo na parte emocional. Então, a Lilian já falou de todos os componentes dele. Mas falando do lavanda, a gente está falando do óleo essencial que promove uma clareza e uma decisão para direcionar os rumos da vida. Quando a gente fala do Intergreen, a gente está falando de um óleo que ajuda a acalmar as pessoas tensas, inquietas, que não aceitam a dor e que o corpo precisa de pausas. O Intergreen ajuda a gente a entender que a gente precisa pausar também, tá? O Peppermint é um óleo que, para quem tem grandes emoções aí contidas, como luto, raiva, é uma procura pela transformação. O frankincense, ele vai despertar a conexão com o sagrado, vai ajudar a viver o presente, a aterrar. A Lilian também já falou sobre isso, tá? Durante os aspectos físicos. O cilantro, que é o coentro, ele vai ajudar na limpeza emocional e vai incentivar a liberação do controle, deixar as preocupações. Deixa que a vida se encarrega de tudo no seu tempo. O manjerona é um óleo essencial que ajuda a estabelecer relações de confiança, ajudando a pessoa a se abrir e a criar conexões emocionais. Deixa também atenção, né? Quem que não gosta de dormir com manjerona, quem tem já ele em casa, porque ele é muito relaxante, né? O camomila romana, ele promove a serenidade, ele vai eliminando a raiva, a agressividade, ele vai atuar em casos de dificuldade de desprendimento do passado. Peste, gente, passado. E o manjericão, ele é indicado para balancear e regular o sistema nervoso e traz o foco, retornando para a mente o estado paciente de concentração, assim como o alecrim também vai ajudar nessa questão de focar no que é necessário, tá? Ele vai ajudar também, aí o alecrim vai ajudar a dar a energia necessária para os próximos passos, vai auxiliar na autoconfiança, ele vai estimular a ir adiante em uma escolha e vai também combater os medos do desconhecido. Quando você fala do past tense, em questões de energia, de emoções negativas, a gente está falando daquelas pessoas que são nervosas, daquelas pessoas que estão sobrecarregadas de trabalho, que estão fadigadas, que estão tensas e que estão em desequilíbrio. E quando eu falo em propriedades positivas, eu estou falando que ele traz para a gente calma, equilíbrio, relaxamento, a gratidão e o alívio. Quando a Lilian falou que o que mais marca ela no aroma é o coentro, as primeiras vezes que eu usei ele também, o que ficava para mim era o coentro. Mas hoje eu já não sei mais qual é o aroma que predomina. Eu não consigo mais diferenciar o que é o que. Ele já virou uma mistura para mim, a aceitação dele ficou muito melhor para mim, mesmo com o coentro, que eu tenho tanta dificuldade em aceitar o aroma.
mas a combinação dele me faz tão bem na parte principalmente tensional e quando eu tô com as minhas dores de cabeça, que eu fui, o meu organismo já foi acostumando. Então é isso. Lilian, você quer fazer mais alguma colocação? Eu acho que você tocou num ponto muito importante. Quando a gente percebe o benefício que ele traz para o nosso corpo, o resultado que ele promove, até o nosso sistema olfativo ele tende a se adaptar. Quando eu comecei, eu sentia muito o coentro, e olha que ele não é o coentro folha, é o coentro semente, que o coentro semente eu amo, acho que ele tem um aroma ótimo, não lembro em nada aquele coentro da comida, mas ainda assim eu sentia o coentro. Depois que eu fui usando e o alívio dele, igual a Joyce colocou aqui no chat, que o alívio dele é tão rápido, você vai se adequando ao aroma dele, e aí você não quer deixar de usar por causa disso. Hoje eu sinto ainda um pouco coentro, mas não é aquele aroma que me incomoda tanto. E até comentei outro dia que isso aconteceu muito comigo no patchouli. Nos primeiras vezes que eu usava o patchouli, eu odiava. Eu achava aquele cheiro super forte, um perfume muito desagradável. Literalmente de perfume, porque me remetia àquelas colônias mais simples, né? Que fixavam. E, tipo assim, se a pessoa passava no andar e fosse trabalhar, você podia passar ali no prédio dela, que o aroma ia, até onde que ela foi trabalhar, que o aroma ia perseguindo. Hoje, eu usei muito, assim, para uma questão de mudança de mentalidade, de posição, que são um dos benefícios que ele tem, e também para o sono. Foi uma época que eu estava acordando muito para ir no banheiro à noite, e para quem já tem uma dificuldade para dormir por causa da coluna, eu tenho que usar um travesseiro específico, uma posição específica. Quando você desarranja isso, vai lá no banheiro, frio, volta e tem que se rearranjar, é muito desconfortável. Ou acordar, né? E o patchouli foi um dos óleos, junto com a manjerona, que me trouxe esse sono de qualidade para dormir sem acordar ali à noite. Então, eu fui acostumando a pensar e, assim, naturalmente mesmo, de que ele me fazia tão bem, era um sono tão confortável, tão repousante, que meu organismo foi, assim, não vou falar que eu pego o patchouli, passo como perfume e saio, não. Eu uso ele 2 gotas no difusor, coloco outros óleos que eu gosto, e com isso eu não percebo tanto o aroma dele, mas eu percebo muitos benefícios. E já que quando você fala que você não percebe tanto o coentro, o que eu também penso? Quando, né, a gente começou a usar, e geralmente ele é um dos óleos que a pessoa que quer substituir os sintéticos usa, porque geralmente tem alguma coisinha de dor de cabeça, de tensão envolvida, é, quando ela procura os óleos, você não conhecer tantos aromas isolados de óleos essenciais. Então, para você, você ficava ali na busca, isso é aquilo e tal. Depois que você, né, tem um arsenal de óleos essenciais hoje, você conhece eles isolados, quando você sente eles combinados no Fast Tense, aí ele já tem um aroma característico que não é do alecrim, mas tem alecrim. Então, eu acho que isso também tem uma questão de acomodação olfativa nesse sentido. É, ele vai ser ele, né? Não Uhum. vai ser isolado, ele vai ser ele. E que você falou da questão dos benefícios. A Joyce colocou que achou o cheiro forte. Para mim, o Past Tense e o Clare Calme têm o mesmo significado. São um mix de óleos essenciais que eu acho o cheiro forte, o aroma forte, mas que o benefício deles é tanto para mim que eu até esqueço depois do aroma, tá? Então, a hora que eu comecei a usar, hoje foi um dia bastante carregado, que eu não passei muito bem. Então, antes de começar o nosso papo, eu já dei uma passada, e assim, é instantâneo, já vai melhorando.
Então, toda essa questão também de deixar as tensões do dia para o dia, porque agora já foi, trabalho, trabalho, casa, casa. Então, ele já vai construindo também isso na gente. E se você gostou do nosso papo aromático de hoje, já se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, encaminhe esse vídeo para quem pode gostar desse assunto e queira conhecer os óleos essenciais e ter momentos mais naturais, né? Usando soluções aí que vão estar na sua casa. Vem com a gente na próxima semana, vem assistir ao vivo, porque a gente vai tirar suas dúvidas, vai conversar todas as quartas-feiras, às 19h30, e tem também aqui os nossos arrobas, que são os nossos Instagrams, onde a gente divulga o link do dia. Até semana que vem. Tchau, tchau.